Você está ouvindo Vox Populi Social. Voltamos aqui com Vox Populi Social, aqui Dom Paulo Celso, hoje contando com a presença do nosso amigo Hernani e da Ana Paula, que trabalham tanto no INCA como também na Fundação Oswaldo Cruz. Ali você passando pela Avenida Brasil, você vê aquele castelo muito bonito, né? Quanta coisa bonita nós temos, que agradecer a Deus, tantos profissionais que se dedicam para a pesquisa, para o conhecimento também de combate também a tantas doenças, e nós temos muito que agradecer. É bom demais a gente ter esse santo orgulho de tantos profissionais dedicados ao cuidado da saúde pública. Então, voltamos agora nesse tema que é tão importante, né? Conhecer melhor toda a questão que envolve os cuidados paliativos. E aqui, nesse segundo bloco, eu queria, Hernani, que você falasse um pouquinho mais como é o acesso, quais são as barreiras. Queria que você falasse mais sobre nossos cuidados paliativos, que é sempre importante meditar sobre este assunto. Perfeito. Cuidados paliativos não é uma preocupação apenas do Brasil, né? O mundo inteiro pensa sobre os cuidados paliativos e se preocupa com a oferta desses cuidados. Então, para a gente ter uma ideia, 40 milhões de pessoas no mundo precisam de cuidados paliativos. Apenas 14% dessas pessoas recebem esses cuidados. Isso significa dizer que temos países inteiros que pessoas, a comunidade, a população não tem acesso a esses cuidados. E a Organização Mundial de Saúde entende que o acesso aos cuidados paliativos é uma obrigação legal. Para tanto, ela já vem orientando desde 2014, através da resolução 6719, que o mundo, os países membros, deveriam implementar programas de saúde pública, incluindo os cuidados paliativos, principalmente na atenção domiciliar. Ou seja, oferecendo esse cuidado no território do paciente, na casa do paciente, uma vez que ele não consiga mais chegar à rede hospitalar. Mas, para tanto, nós temos basicamente 3 barreiras que impedem o acesso da população para esses cuidados. A primeira barreira é o acesso à medicação, principalmente a medicação baseada em opioides, que é a medicação para o tratamento da dor. Então, mais um dado, apenas 17% das pessoas que sentem dor crônica têm acesso a medicamento do tipo opioide. Então, nesse momento, na rede hospitalar, ou no seu município, ou na sua comunidade, tem uma pessoa morrendo com dor. Então, isso não é cabível, isso não é admissível. Em relação a isso, que a gente tem que lutar e garantir o acesso para essas pessoas, para a população, aos cuidados paliativos, principalmente ao tratamento da sua dor crônica. A outra barreira, ela está relacionada à formação profissional. Nós temos uma verdadeira lacuna educacional em relação à formação do profissional em cuidados paliativos. E a terceira barreira seria a implementação de uma política pública de cuidados paliativos. Para se ter uma ideia, no Brasil nós não temos uma política nacional de cuidados paliativos. Nós observamos que países que têm uma política nacional de cuidados paliativos, a oferta, os serviços de cuidados paliativos são muito mais organizados e estão muito mais abertos para o acesso da população. Para tanto, para a gente tentar mudar esse cenário, que é um cenário altamente
desigual, injusto, nós precisaremos organizar uma comunhão, uma união de forças, tanto da comunidade, dos profissionais de saúde e, evidentemente, da questão política na organização desses cuidados. Perfeito. Dentro dessa perspectiva, Ana Paula, como nós temos desafios, né? Como esse assunto necessita de uma mudança de mentalidade, Sim. de atitudes mais de todos, né? Eu diria que nós todos precisamos. Quando o grande problema, por maior que ele seja, quando todos dão as mãos, esse problema ele se torna menor. Então, fale um pouquinho mais nessa perspectiva, Ana Paula. Na verdade, precisamos, além de ter uma política, além de ter uma formação, precisamos que a população tenha esse conhecimento, o que são efetivamente os cuidados paliativos, qual é a proposta, qual é a abordagem, para diminuir alguns mitos que se tem em relação a isso, né? Não é um cuidado, um tratamento para quem não tem mais o que fazer, para deixar de lado a pessoa, abandonar. Pelo contrário, há muito o que se fazer e por isso que precisamos de todos. Então é importante que não só se tenha a política, mas a formação, mas que a sociedade tenha também conhecimento e informação da necessidade e da importância dos cuidados paliativos. Isso é fundamental. Verdade. E você toca em um assunto que às vezes nós não olhamos e não vemos, né? Por isso que eu sempre peço que eu veja, que a gente possa estar atento àquele que está tão perto de nós. Exatamente. E você que nos acompanha aqui pelo nosso programa, às vezes nós temos pessoas que estão abandonadas e tão próximas de nós e que, como igreja, com toda a presença da espiritualidade, nos impulsiona muito para esse caminho da solidariedade, né? Por Ele, é por Cristo que nós também nos doamos, mas é sempre importante ter conhecimento. Às vezes, né, quanto mais nós falarmos sobre esse assunto, mais vai gerando também uma consciência maior, não é, Hernani? Sem dúvida, sem dúvida. Esse assunto, né, cuidados paliativos, doenças crônicas, morte, são assuntos que deveriam ser ventilados com mais frequência, né, no nosso dia a dia, na mídia televisiva, radiofônica. Então, a sociedade deveria discutir mais a questão da morte, né? As pessoas deveriam discutir mais como seria a melhor forma de morrer. As famílias deveriam discutir como esse ente querido deveria morrer. Por que isso? Por que eu digo isso? Se isso não é conversado, se isso não é entendido dentro do seio familiar, tá? Os profissionais de saúde são formados, têm um ethos profissional para salvar vidas. Então, independentemente, né, da doença, da idade, da gravidade ou do estágio dessa doença, desse familiar, ele chegando na rede hospitalar, ele vai ser atendido, tá, de uma forma pensada para salvar a vida desse indivíduo, desse ente querido. E muitas vezes, tá, essa doença que já está avançada, já tem um prognóstico ruim, ela não precisaria de tanto investimento médico, tá? Muitas vezes deveria ser instalado, né, os cuidados paliativos. Se isso não é conversado, a forma como eu quero morrer, ou a forma que eu penso como a minha mãe gostaria de morrer, a rede hospitalar, os profissionais de saúde vão atender e vão oferecer para esse doente, que tem doença crônica avançada, todo investimento médico que a gente pode dispor. E isso pode aumentar muito o sofrimento no final da vida de uma doença crônica avançada e até terminal.
Qual é a nossa realidade hoje? Hoje nós temos unidades de terapia intensivas lotadas de pacientes crônicos com doenças terminais, mas recebendo toda a intervenção medicamentosa, médica, para a manutenção dessa vida biológica, gerando um grande sofrimento para esse paciente, para a família desse paciente e também para os profissionais de saúde. Então, a questão morte, a questão como morrer, tá, tem que ser conversada no seio da família para que essa pessoa não perca a sua dignidade uma vez internada no serviço de saúde. Acredito que o que você está dizendo também é tirar esses mitos, não é, que a Ana Paula também tocou. Muitas vezes a nossa maneira de encarar, né, como a importância também de cercar, de cuidar desse paciente, mas tendo essa visão, uma visão muito mais ampla, né, do Sim. cuidado. Continue, Ana Paula, com essa perspectiva aqui do Hernando, que é bom que suscita também um olhar melhor para com o outro. Que se nós ficamos também tão presos a esse sistema, pensar assim como os gestos que podem transformar melhor essa realidade. Né? E são pequenos às vezes, né? Pequenos gestos, estar ao lado, ouvir. Porque é importante conversarmos, entender o que o outro quer, né, nesse momento, tá? De uma doença avançada, de uma doença que ela não é só física, ela atinge toda uma estrutura, inclusive a social. Então é importante que a família, que as pessoas, que a rede desse paciente tenha o entendimento das necessidades dele, do que é importante para ele. Porque, às vezes, falar faça tudo, o que é esse fazer tudo? Né? É provocar mais sofrimento, às vezes entubar um paciente, colocar entre várias máquinas para criar mais sofrimento ou permitir que essa pessoa tenha uma partida tranquila, uma morte digna. Verdade. Né? Então, o que é fazer tudo? Cercado desse carinho que deve existir, não é? O que é esse fazer tudo, né? É verdade. Olha como nós precisamos, né, aprofundar cada vez mais sobre esse assunto. Eu vejo que quanto mais a gente fala, mais a gente sente necessidade de criar também nas nossas paróquias, nos nossos movimentos, grupos que possam aprofundar. Você falou na formação, né, formar melhor, porque muitas vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, não é, Hernando? Sim, sim. Como você diria sobre essa questão da formação? Como é que seria? A formação em cuidados paliativos é extremamente importante. Não necessariamente uma formação de graduação ou pós-graduação. Então, a formação de nível básico ou nível intermediário, cursos de 40 horas, 80 horas, 90 horas, já seria o suficiente para permear a filosofia e a prática dos cuidados paliativos. Evidentemente que nós precisamos ter cursos de formação, de especialização para o profissional de saúde. Para tanto, nesse sentido, a ENSP, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, já deu o primeiro pontapé. Né? Nós inauguramos, em abril desse ano, o primeiro curso presencial de especialização em cuidados paliativos com ênfase na atenção primária. Então, eu coordeno esse curso conjuntamente com a Valéria Lino, que é da ENSP Fiocruz, e nós estamos com uma turma de 30 profissionais de diversas categorias da área da saúde, formando esse pessoal para eles atenderem, divulgarem e disseminarem o conhecimento dentro dos seus serviços de saúde, com ênfase na atenção primária, evidentemente visando o atendimento domiciliar na rede de atenção primária à saúde.
Isso seria um curso de especialização para o profissional de saúde. Agora, eu posso ter curso básico ou cursos intermediários, tá, visando um outro público. E para os voluntários, para a comunidade, eu posso fazer cursos, imersões menores, orientando, formando essa comunidade em relação a essa filosofia. É extremamente importante nesse cuidado, né, como o padre Aníbal falou muito bem, a solidariedade, né, a comunhão, mas, por outro lado, também é importante um mínimo de formação técnica para esses voluntários poder exercitar de uma forma mais tranquila esses cuidados. É tão importante, tão apaixonante esse tema, né, que nos faz valorizar, né, a pessoa. Isso é tão divino, né? É tão humano e tão divino. Mostra assim como nos impulsiona. Agora mesmo no meu programa, eu antes estava aqui falando sobre Irmã Dulce. Irmã Dulce, uma mulher muito sensível à dor do outro, sim, a cuidar. Uma alma paliativista, Irmã Dulce. Então, nós voltaremos daqui a pouco, falaremos sobre também esses exemplos que nos impulsionam. Vamos pensar assim na coisa prática, como vamos pensar daqui para frente. Nós estamos num pequeno grupo. Daqui a pouco vamos continuar a nossa conversa. Nós estamos agora nesse segundo bloco, vamos fazer esse intervalo. Daqui a pouco voltaremos aqui na FM Catedral, hoje no assunto cuidados paliativos, e todos nós somos convocados. Aguarde um pouquinho que voltaremos mais daqui a pouco com o nosso programa. Você está ouvindo Vox Populi Social.